O resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Pandemia do Covid-19. Saúde monitora mais de 200 casos suspeitos do novo coronavírus em 18 cidades do Maranhão. Barreira sanitária instalada em rodoviária de São Luís para medição de temperatura dos passageiros. Covid-19, H1N1 e chuvas fazem governo do estado decretar situação de calamidade pública. Em São Luís, Centro de Atendimento ao Turista e CEPRAMA têm serviços suspensos. Confira também: idoso é assassinado durante caminhada matinal em Codó. Em Presidente Vargas, idoso é preso por tráfico de drogas. Está no ar o Jornal Central desta sexta-feira, 20 de março de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nesta sexta-feira, nebulosidade e chuva em vários momentos do dia em boa parte do Maranhão, com possibilidade de alerta. Em São Luís, São João do Soter e São João dos Patos, tem chuva fraca a qualquer hora do dia. Nas cidades de Imperatriz, São João do Caru e São João do Paraíso, tem chuva a qualquer hora, com possibilidade de tempestades a partir da tarde. Máxima hoje de 27 graus em São Luís, 28 em Santo Inês, 29 nas cidades de Açailândia e Barra do Corda e 30 graus em Imperatriz e Caxias. Trânsito. Um jovem identificado como Igor Braia, de apenas 23 anos, morreu no final da tarde desta quinta-feira na BR-010, entre as cidades de Imperatriz e Governador Edson Lobão, após a moto em que ele conduzia bater em uma caminhonete. O acidente aconteceu quando a vítima estava se deslocando para sua residência, depois de ter ido a Imperatriz. Igor era casado e tinha um filho de 1 ano de idade. O motorista da caminhonete que provocou o acidente permaneceu no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Coronavírus. A Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão informou na noite desta quinta-feira que monitora 205 casos suspeitos do novo coronavírus no estado. Até o momento, não há casos confirmados da doença em território maranhense. Os pacientes estão sendo monitorados por equipes do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde em 18 municípios do Maranhão. São eles: São Luís, Açailândia, Bacabal, Balsas, Cândido Mendes, Caxias, Davinópolis, Duque Bacelar, Igarapé do Meio, Imperatriz, Peritoró, Presidente Dutra, Raposa, Santo Inês, São Benedito do Rio Preto, São José de Ribamar, Timbiras e Timon. De acordo com a Secretaria de Saúde, 22 casos foram descartados após o resultado dos exames laboratoriais. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, no Maranhão já foram testadas 243 pessoas em todo o estado. Além do novo coronavírus, o alto índice de casos de H1N1 e ainda as fortes chuvas que têm caído nos últimos dias fizeram o governo do Maranhão decretar situação de calamidade pública. Vamos entender o que isso significa na matéria de Taliana Luiz. O governo do Maranhão decretou nesta quinta-feira a situação de calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavírus, pelo aumento no número de infecções pelo vírus H1N1 e pelas chuvas intensas que atingem milhares de famílias em todo o estado. Já são mais de 3 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas por conta das chuvas em 29 cidades. Os municípios de Aldeias Altas e Arame já declararam situação de emergência. Um dos municípios mais afetados pelas chuvas no estado foi a cidade de Imperatriz. Durante o último fim de semana foram registrados mais de 300 milímetros de chuva, que resultou em alagamentos em praticamente todas as áreas da cidade. Sobre o novo coronavírus, o estado monitora 205 pacientes em 18 municípios. Não há caso confirmado da doença no estado. Já em relação ao vírus H1N1, o Maranhão possui 22 casos confirmados. Recentemente, uma criança de 2 anos morreu em São Luís, vítima da doença. Com o decreto do governo do Maranhão, podem ser requisitados bens e serviços voltados ao amparo e assistência à população atingida no estado. Por conta da situação alarmante, o governo suspendeu as férias de profissionais da saúde e de membros do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Central de Notícias, de São Luís,
Tali e Ana Luiz. Confira a seguir: transporte interestadual será suspenso no Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho. Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo. Veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando. Com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações? É só no Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso Aquapark. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. Na cidade de Codó, um idoso foi assassinado a facadas enquanto fazia sua caminhada diária matinal. Vamos saber mais informações desse crime brutal com o repórter Silvan Alves. Na cidade de Codó, um cidadão identificado como Inocêncio Alves Silva, de 74 anos, acabou perdendo a vida ao reagir a um assalto quando fazia a sua caminhada matinal naquela cidade. O autor do crime, identificado como Gleidson Gabriel Silva Gomes, mais conhecido como Gabriel Bocão, de 22 anos, acabou sendo preso. A vítima teria reagido no momento em que foi abordado pelo assaltante. Houve luta corporal e a vítima foi atingida e foi levada para o hospital, mas infelizmente, devido ao profundo golpe à altura do tórax, ele não conseguiu resistir e morreu. Gabriel Bocão foi perseguido por policiais militares da cidade de Codó, acabou sendo preso. Contra ele existem várias acusações, furtos, arrombamentos, e acabou atingindo uma marca. Foi preso 3 vezes em menos de 20 dias em dezembro de 2019. Dessa vez, por crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ele foi autuado em flagrante e já está à disposição da Justiça. Central de Notícias de São Luís, Silvan Alves. Na cidade de Presidente Vargas, um idoso foi preso por tráfico de drogas. Os detalhes com o repórter Cristiano Dias. A Delegacia Regional de Itapecuru, juntamente com a equipe da Polícia Civil de Presidente Vargas, a mesma efetuou a prisão em flagrante delito de um idoso de 50 anos pelo crime de tráfico de drogas e associação para fins de tráfico, além também de um rapaz de 19 anos que também foi preso pelo crime de associação para fins de tráfico. A operação policial foi realizada ontem, dia 19, no povoado Picos 2, em Itapecuru Mirim, e foi localizada e apreendida cerca de aproximadamente meio quilo de uma droga que supostamente trata-se de crack, na residência deste idoso, onde também funcionava um bar. Droga esta que teria sido levada por este jovem que foi preso. Central de Notícias de Itapecuru e região, Cristiano Dias. Coronavírus.
O governador do Maranhão, Flávio Dino, informou na tarde desta quinta-feira que vai suspender, a partir de sábado, o transporte interestadual rodoviário de passageiros. A medida é para tentar conter possíveis casos do novo coronavírus no estado, que até o momento não possui caso confirmado. De acordo com o governador, haverá exceções em casos de regiões integradas ou metropolitanas que estejam em outro estado. A decisão não se estende aos aeroportos de São Luís e Imperatriz, já que ambos são de responsabilidade da Infraero, órgão federal. Enquanto isso, para tentar conter a propagação do vírus no Maranhão, o governo está adotando diversas medidas, dentre elas de contenção no terminal rodoviário de São Luís. Desde esta quinta-feira, uma barreira sanitária foi instalada no local e está realizando procedimentos no momento do desembarque de passageiros. A primeira abordagem feita é para pré-triagem com aferição de temperatura corporal na testa. Se identificado sintoma febril ou alteração respiratória, o indivíduo será direcionado para a sala de triagem para investigação. Ainda em São Luís, o Centro de Atendimento ao Turista e CEPRAMA tiveram seus serviços suspensos temporariamente. Repórter Thalia Lemos. Como medida de prevenção ao coronavírus, a Secretaria de Estado do Turismo suspendeu por 15 dias o atendimento no Centro de Produção e Comercialização Artesanal do Maranhão, centros de atendimento ao turista e nas caravanas que levam qualificações e serviços aos polos turísticos. O secretário de Estado do Turismo, Catulé Júnior, explica o motivo da suspensão. Esses pontos eles são de grande frequência de turistas estrangeiros e bem como também de turistas brasileiros, mas que oriundos de outras cidades que já existe uma grande quantidade de pessoas contaminadas pelo Covid-19. E é necessário prudência, é necessário união nesse momento. A partir dessa sexta-feira, ficará fechada a exposição permanente de artesanato no CEPRAMA. Já a feira de artesanato itinerante programada para o final do mês em Imperatriz foi adiada, assim como as novas caravanas Mais Turismo e outras atividades semelhantes que necessitem de deslocamento da equipe para municípios turísticos do estado. As atividades estão suspensas temporariamente, podendo ser prorrogadas de acordo com a conveniência da administração pública por conta da situação da saúde pública mundial. De São Luís, Thalia Lemos. Em Imperatriz, uma recomendação pede a suspensão de visitas a idosos nesse período de pandemia. Repórter Dalciana Castro. Em Imperatriz, o Ministério Público do Maranhão recomendou a suspensão de visitas às unidades de permanência de idosos. A medida seria para prevenir a infecção do novo Covid-19, conhecido como coronavírus. O documento foi elaborado pela 4ª Promotoria de Justiça na defesa do idoso, cujo titular é o promotor de justiça Joaquim da Silva Souza Júnior. Dentre as medidas, as entidades devem suspender no âmbito de suas instalações a visita aos idosos acolhidos em instituições pelo prazo de 15 dias a partir da notificação do Ministério Público. Também devem ser realizadas outras formas de interação dos idosos com o público externo, como, por exemplo, contato telefônico ou virtual. O sistema imunológico dos idosos costuma ser deficiente por conta da idade e mesmo as vacinas tomadas na juventude já não são tão eficazes, motivos pelos quais a população idosa é considerada grupo de risco suscetível a contrair com mais facilidade o Covid-19. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Confira a seguir: Maranhão contabiliza 19 cidades fortemente atingidas pelas chuvas. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui.
É nisso que a gente acredita, no trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Venha crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho. Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo! Veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando, com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline, e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações? É só no Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso Aquapark. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. São Luís possui atualmente 60 áreas de risco, segundo o levantamento realizado pela Defesa Civil. A preocupação é que o período chuvoso não está nem na metade e mais de 10 casas seguem interditadas em vários bairros, como Anjo da Guarda. No mês de março deste ano já choveu 552 milímetros, o que corresponde 124 a mais do que era esperado para o mês inteiro. E a previsão é de muito mais chuva no próximo trimestre, março, abril e maio. O Maranhão já registra prejuízos causados pelas fortes chuvas em 19 cidades. Arame e Aldeias Altas já decretaram estado de emergência. Política. Prefeito e 9 pessoas são acionadas por licitação irregular no Maranhão. De volta ao repórter Dalciana Castro. Devido a uma licitação irregular para aquisição de medicamentos, insumos hospitalares, entre outros materiais, o Ministério Público do Maranhão, em Bom Jardim, ajuizou uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o prefeito Francisco Alves de Araújo e mais 9 envolvidos, além das empresas Distrimed Comércio e Representações Limitada e Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eirel. A manifestação foi assinada pelo promotor de justiça Fábio Santos Oliveira. Consta nos autos que o município de Bom Jardim realizou em 2017 um pregão para aquisição de medicamentos, insumos hospitalares, material laboratorial e odontológico no valor de mais de 11 milhões de reais. O Ministério Público atestou que os pedidos dos medicamentos eram realizados pela irmã do prefeito, Francisca Alves de Araújo, o que, além de configurar nepotismo, facilitaria a fraude de notas fiscais. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Dalciana Castro. Senador Everton Rocha propõe mega-sena especial para ampliar recursos de combate ao novo coronavírus. Repórter Marcela Cunha. O senador Everton, do PDT do Maranhão, quer a realização de uma mega-sena especial para ajudar no combate ao coronavírus. 47% do valor arrecadado seria destinado para o Sistema Único de Saúde. As apostas podem ser feitas pela internet para evitar a aglomeração de pessoas nas lotéricas. O senador também sugeriu que tenham os preços congelados os produtos de segurança e prevenção para o coronavírus. O objetivo é evitar que empresas cobrem mais caro justamente em momentos críticos e de alta demanda. É um absurdo. É preciso o governo federal, e nós assinamos esse projeto também, para que em caso de calamidade, como o caso do coronavírus, seja congelado imediatamente os preços dos equipamentos ou dos materiais que são necessários para fazer esse enfrentamento. Exemplo, álcool em gel e máscara. Outro projeto apresentado por Everton isenta esses materiais de todos os tributos enquanto durar a pandemia. O senador assinou ainda um requerimento solicitando informações ao Ministério da Saúde. Para que o Ministério nos informe de verdade quantos kits de testes nós temos disponíveis para fazer o exame no Brasil. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
Medidas para evitar o desemprego prevê redução de jornada e férias coletivas. Repórter Luciana Castro. O governo anunciou um pacote com 10 medidas para evitar demissões e perda de empregos durante a crise provocada pelo novo coronavírus no país. O secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcomo, explicou a decisão. Todos nós reconhecemos, dada a experiência internacional inclusive, que haverá um choque importante, um desafio importante para a economia do país, para todos os setores produtivos, alguns mais, outros menos, obviamente, mas sem dúvida nenhuma é preciso que se ofereça instrumentos para que empresas e empregados consigam superar esse período de turbulência até que cheguemos no período pós-crise, no período pós-pandemia. Entre as medidas estão a possibilidade de redução de até metade da jornada de trabalho, com redução proporcional de salário, antecipação de feriados não religiosos ou de férias individuais, decretação de férias coletivas e o adiamento do recolhimento do FGTS durante o estado de emergência. Outras medidas anunciadas são o teletrabalho e o uso do banco de horas, que é quando o trabalhador pode usar as horas trabalhadas a mais para tirar folgas ou repor as horas depois do fim da calamidade pública. Central de Notícias de Brasília, Luciana Castro. Confira a seguir: com estoque crítico, Hemomar mobiliza a população para a doação de sangue. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho. Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo, veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando, com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações é só no Valparaíso, Aquapark. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Com estoque crítico, Hemomar mobiliza a população do Maranhão para a doação de sangue. Confira na matéria de Daniel Amorim. O Hemomar, Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão, continua com estoque de sangue em um nível crítico, mesmo após os esforços para aumentar o número de doações realizadas esse mês. Por conta do período chuvoso em São Luís e da grande ocorrência de gripes e outras viroses, os doadores têm comparecido pouco, o que deixa a situação ainda mais preocupante. Por isso, se faz mais importante nesse momento que a população se dirija à unidade para doar sangue, como enfatiza Fracinete Araújo, coordenadora de captação do Hemomar. É importante que você que está saudável compareça aqui no Hemomar e faça uma doação voluntária para a gente. Por conta dessa pandemia que está passando no Brasil todo, houve uma queda considerável nas doações dia. E a gente precisa que vocês que estão saudáveis compareçam e façam essas doações. Doar sangue não gera nenhum efeito colateral, pelo contrário, após 30 dias você pode estar vindo de volta aqui ao Hemocentro e pegar o resultado da sua doação. Você vai saber se o seu sangue foi aproveitado, se deu tudo certo a sua doação e ficará sabendo quando será a sua próxima doação. Reportagem Daniel Amorim. E o Ministério da Saúde já registra mais de 600 casos confirmados e 6 mortes pelo novo coronavírus no Brasil. Repórter Gésio Passos. Aumenta para 621 o número de casos confirmados para o coronavírus no Brasil. São 6 mortes registradas, 4 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira. Os estados de São Paulo e Pernambuco, as cidades do Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte e no sul de Santa Catarina, a região de Tubarão, estão com transmissão comunitária, que é quando não há mais como identificar como as pessoas foram contaminadas. São Paulo lidera com 286 casos confirmados, seguido do Rio de Janeiro com 65, Distrito Federal 42, Bahia 30, Minas Gerais 29,
Rio Grande do Sul e Pernambuco com 28. Somente o Amapá, Rondônia, Roraima, Maranhão, Piauí e Mato Grosso não têm casos confirmados para o coronavírus, apenas suspeitos. Todos os estados estão capacitados para a realização de 30 a 40 mil exames mês. Já foram distribuídos 15 mil testes e mais 10 mil serão entregues até o final da semana. Está em planejamento a entrega de mais de 2 milhões de testes nos próximos 3 meses. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Espanha adota medidas para evitar a situação da Itália com o novo coronavírus. Repórter Leila Lima. O índice de mortalidade por coronavírus continua aumentando muito a cada segundo, a cada instante. Mas se nós não estivéssemos confinados em casa, a coisa seria muito maior. Cada dia mais aqui em Madrid, nós adotamos medidas. O sapato que você usa na rua, você não pode usar dentro da sua casa. Que você mantenha um detergente, alguma coisa na porta, no terraço, na porta da sua casa, na porta do seu prédio, seja uso comum, um álcool, um sabão, que você limpe as mãos, que você tire o sapato, sabe? Que você use luvas para comprar, que a roupa que você usa fora da sua casa, na hora que você entra, você já bota na lavadora, já tira, já troca, não pode ser a mesma, que você separe os talheres, que você separe os pratos, os copos. Eles falam que quanto mais você exagerar na limpeza, melhor para você. As pessoas aqui estão sendo muito solidárias. Existem costureiras que hoje doam o seu trabalho, existem pessoas que doam tecidos e essas pessoas estão fazendo máscaras, né? Porque as máscaras que vêm aqui para a saúde são muito poucas para a demanda que temos. Outros consultórios estão esterilizando, restaurantes estão doando comidas para as pessoas mais velhas que não podem sair da sua casa, tudo isso de forma gratuita. As pessoas que têm aluguel, os donos, os que podem, estão estipulando um prazo maior, os que não podem estão negociando. Outros estão liberando o aluguel, o governo está ajudando as pessoas que ficaram sem trabalho e ajudando de maneira muito intensiva a questão da economia da população em geral, né? Leila Lima, de Madrid, na Espanha, para a Central de Notícias. Lembramos a todos que para conter o avanço do Covid-19, a Central de Notícias adotou o sistema home office a todos os nossos funcionários e colaboradores. Acreditamos que cada um fazendo a sua parte, podemos muito em breve sair desse estado de pandemia. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Não esqueça de acessar o nosso portal centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de Jame Chaves. Hoje a apresentação foi minha, de Tereza Cristina. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Agradecemos a todos pela companhia e um bom final de semana. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera, afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto.
Porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo, veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando, com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações? É só no Valparaíso, Valparaíso.